Boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao Eleições 2024 aqui da RFTV. Essa semana estamos falando com os candidatos a prefeito de Piracicaba. Os candidatos ouvidos aqui essa semana são os candidatos mais bem posicionados na pesquisa de intenção de votos divulgada aqui pela RFTV no dia 27 de agosto. Essa sabatina será conduzida por mim, Noêmia Gomes, e pela jornalista, minha colega da Rádio Melhor FM, Karina Rossi, que eu já aproveito para cumprimentar e agradecer a presença. Boa noite, Karina. Boa noite, Noêmia. Boa noite, candidato. Boa noite aos nossos telespectadores. E nós da Melhor FM agradecemos pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo as demandas dos nossos ouvintes para que os candidatos a prefeito possam responder, falar o que eles têm para a gente, o que eles têm para a nossa cidade. A sabatina pode ser acompanhada pelo YouTube da RFTV Oficial, pelo aplicativo RFTV Play e pela Rádio Melhor FM. Hoje nós vamos falar com o candidato Elinho Zanata, do PSD. Elinho, já vou fazer aqui uma apresentação rápida dele, depois ele pode complementar. Elinho tem 60 anos, é empresário do agronegócio, nasceu em Piracicaba, foi prefeito de Charqueada por 2 mandatos, de 2001 a 2008, e entre 2013 e 2020 foi prefeito de São Pedro. E em 2022 foi eleito deputado estadual e atualmente é o 3º vice-presidente no biênio 2023-2024 na Assembleia Legislativa de São Paulo. E é o vice-presidente da Comissão de Atividades Econômicas e como coordenador da Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista. Boa noite, Elinho. Boa noite aos nossos telespectadores da Rede Família. Primeiramente, agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder estar aqui junto. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Karina. E espero que a gente possa aqui, junto com vocês, tirar as dúvidas e apresentar as nossas oportunidades e as possibilidades da nossa querida Piracicaba começar a resolver, desenrolar os problemas da nossa cidade. Isso é um desafio, mas é com certeza um momento muito especial que a gente pode aproveitar. Então, desde já agradecer vocês e a Rede Família por essa oportunidade. E nós começamos, então, candidato, o senhor que a gente já fez aqui uma breve apresentação, já foi prefeito de outras cidades ali da região de Piracicaba, na Charqueada, São Pedro. E eu gostaria de saber, então, o senhor já tem aí um histórico de gestor público, mas o que te credencia hoje para tentar o cargo em Piracicaba? Noêmia, o que credencia a gente é 4 mandatos no Executivo. 2 mandatos em Charqueada, uma cidade menor, mas fizemos sucessor. 2 mandatos na cidade de São Pedro. Cidade de São Pedro, eu nunca morei lá. A gente foi convidado a ser candidato lá e a gente acabou sendo eleito prefeito por 2 mandatos e fizemos o sucessor. O atual prefeito lá hoje é o Tiago, que continua, e era o meu vice-prefeito. E a gente foi considerado lá em São Pedro por 3 anos consecutivos o melhor prefeito do Brasil em gestão fiscal e administração. Então, Piracicaba tem enormes desafios e hoje nós precisamos fazer com que esses desafios e esse sofrimento que a nossa comunidade em Piracicaba tem, ela precisa ter um planejamento e uma gestão certa. Porque Piracicaba é uma cidade pujante, é uma cidade de quase 500 mil de habitantes, mais de 450 mil habitantes. É uma cidade que é a 13ª economia em PIB do estado de São Paulo, é o 4º exportador, mas a gente está encontrando uma dificuldade enorme por questão de fazer a gestão certa, principalmente a área pública, em especial a prefeitura. A gente não pode continuar sofrendo as dificuldades de uma cidade do tamanho de Piracicaba, que pertence à nossa região metropolitana, sofrer as dificuldades que vem sofrendo em áreas essenciais, como a saúde, como a falta de vaga em creche e educação, problema sério da falta de água numa cidade do tamanho. Então, sem planejamento, sem a gestão certa, a gente não consegue chegar. E esse é o desafio. E nós resolvemos isso em cidades menores, com um orçamento muito pequenininho, praticamente deficitário. A gente sabe como desenrolar esses problemas de Piracicaba. E a população, com certeza, pode esperar
que a gente, junto, se Deus quiser, chegando, nós vamos enrolar os problemas. A gente sabe como fazer isso, já fizemos e sabemos como fazer a gestão certa para que esses problemas, de fato, não sejam mais um impeditivo para uma cidade do tamanho de Piracicaba. Além de falar de outras, mobilidade urbana, Piracicaba ninguém consegue mais andar, manutenção de praças, parques, a questão de zeladoria, e aí nós vamos levar uma infinidade de problemas que, infelizmente, uma cidade desse tamanho, da nossa querida Piracicaba, não pode continuar sofrendo uma coisa básica que a gestão pública tem o dever e a obrigação de fazer com que o cidadão seja respeitado. Muito obrigada, candidato. Karina, sua pergunta? O candidato falou aí na questão da gestão, né? Tem experiência, tem gestão em vários municípios, né? Já teve gestão aí de vários municípios, já fez essa gestão. E também tem a experiência na questão como empresário. Como que o senhor diferencia, como que o senhor enxerga isso entre administrar uma empresa pública, como a prefeitura, administrar uma empresa privada? O que é que dá para colocar junto? O que é que necessita separar? Qual que é a tua visão? Karina, essa pergunta é essencial, porque assim, tem que tomar um pouco de cuidado. A gestão pública, ela tem as suas prerrogativas. Ou seja, o poder público tem a legislação própria, tem um modo próprio de funcionar, tem que seguir o regramento público. Mas, por outro lado, por que ele não pode ser eficiente, a prefeitura? Porque é público? Não, a prefeitura tem um CNPJ. Como qualquer empresa, a RF com certeza tem um CNPJ. Tá? É uma empresa. E a prefeitura também é uma empresa, só que ela é pública com finalidades de fazer o quê? De atender o cidadão. E aí é que a gente pode aplicar a experiência que nós já tivemos em 4 mandatos e antes na vida privada, particular, é fazer com que essa gestão, o que a gente chama de gestão de resultados, onde a gente já passou pelas cidades, você pode perguntar para as pessoas de lá para ver como é que foi. É aquela política que traz resultado, que na realidade é assim, você dá eficiência, respeita as leis que são do município, são próprias, tá? Mas você dá eficiência na gestão. Eu acho que essa experiência acaba nos trazendo a oportunidade da gente poder levar isso para o poder público. Você alia a experiência particular, mas sabendo a sensibilidade social e o que a gente pode resolver com a gestão eficiente e certa. Nós fizemos isso, por isso nós fomos eleitos, graças a Deus, todos nós, eu falo nós porque é uma equipe, ninguém trabalha sozinho, mas a gente representou aí 3 vezes consecutiva o melhor prefeito do Brasil em gestão. E é isso que nós vamos levar para Piracicaba, a gestão certa, para resolver os problemas com eficiência, com transparência, com responsabilidade e com a aplicação do recurso para que dê o retorno para a população, que é o que o povo quer. O candidato, obrigada pela resposta. O senhor está dizendo aí, né, do trabalho em equipe que é necessário para colocar uma campanha em pé e depois também para fazer essa administração, né, caso o senhor seja o vencedor Sim. nas eleições. E daí, nesse trabalho de equipe, né, já formando ali, criando a chapa, a sua coligação aí tem 8 partidos, né? 8 partidos que fazem parte da coligação. E como que foi reunir todos esses partidos em volta da sua candidatura? Qual foi o propósito? O propósito, Noêmia, é o seguinte, exatamente isso que nós conseguimos. Nós conseguimos chamar as pessoas, tá? Os partidos, e dissemos, olha, nós precisamos montar um projeto para Piracicaba. Piracicaba não pode continuar sofrendo em áreas essenciais como água, como saúde, como falta de vaga em creche e outros problemas de mobilidade, enfim, infraestrutura, regularização. Piracicaba tem um problema sério de regularização que não foi dada oportunidade para os loteamentos que se formaram irregulares lá atrás e hoje a prefeitura não os considera. Isso está criando um problema social sério, grave para as pessoas que moram. Então, regularização urbana, tudo isso a gente chamou esses partidos, conversou com eles, cada um deles, e dissemos, nós precisamos montar um projeto junto, é equipe. E aí os partidos entenderam que é importante o projeto e unimos em prol de uma causa, que é o quê? Desenrolar Piracicaba. Piracicaba não pode mais continuar enrolada em questões essenciais. Olha o tamanho do município, olha o tamanho do orçamento Piracicaba, passa de 3 bilhões de reais, então não é um município que fala, não tem recursos, é um município que vamos falar assim, é deficitário. Pelo contrário, é um município que tem condições de resolver os problemas, mas precisa fazer a gestão certa. E para fazer a gestão certa, você precisa reunir os partidos, sim, em prol de um projeto. Por quê? Porque qualquer prefeito sabe
qualquer cidadão tem essa noção que o prefeito não governa sozinho. Ele precisa ter uma Câmara Municipal junto com ele. E essa união vai fazer com que a gente, se Deus quiser, além de eleito a prefeito e a população que vai escolher, também fazer o maior número de candidatos a vereadores na Câmara. Para quê? Para que a gente tenha uma sustentação política na Câmara, para a gente fazer as reformas estruturantes que a cidade necessita. Para isso, tudo passa pela Câmara Municipal. Quem fala em nome do povo de uma cidade de Piracicaba é exatamente a Câmara Municipal. O prefeito, o que ele é? O gestor, o executivo, o que coloca as políticas públicas em prática. Mas antes disso, você tem que ter a permissão, a autorização, as reformas na legislação, e isso tudo vai passar com certeza pela Câmara Municipal. Então, a importância da gente ter exatamente um anel de coligações de partidos para que, se Deus quiser, eleito, a gente, junto com os nossos vereadores, tem a base suficiente para governar a cidade com tranquilidade e fazer as reformas estruturantes necessárias também na legislação. O candidato já falou aí de algumas questões, mas na sua opinião, falando especificamente, qual que é o principal gargalo hoje na cidade de Piracicaba que precisa de uma ação rápida, uma primeira ação, uma ação rápida de primeiro momento? Karina, eu acho que nós temos assim 3 grandes problemas que nós temos que fazer com urgência e emergência. Primeiro, a saúde. Piracicaba não pode mais ficar nessa fila que o pessoal está da saúde. Veja bem, nós temos problema de falta de médico na rede, o básico. Nós temos um problema assim, de exames, de cirurgias. Os postos de saúde, eles têm que fazer com que eu atenda no bairro. Hoje, as pessoas não conseguem ser atendidas no bairro. Ele vai lá na unidade da saúde da família, no USF, o que a gente chama em Piracicaba de postinho. Tá? E lá no postinho não resolve. Por quê? Porque lá você não tem médico. Você não tem um médico pediatra, você não tem um ginecologista, você não tem um clínico geral disponível, você não marca os exames no posto de saúde. Tá? O que a gente tem que fazer é desenrolar. A saúde pública, o SUS, começa na base. A porta de entrada para o cidadão ser atendido é as UBS, é as unidades básicas, é no bairro dele. E é isso que a gente quer resolver e levar. Eu vou dar um exemplo. Eu fui prefeito de São Pedro. Nós pegamos lá, a saúde lá tinha assim, quase 50 mil habitantes, tinha uma única UBS na cidade toda. A gente ampliou essa UBS, reformou, equipou, fizemos mais 8 UBSs esparramadas pela cidade toda. E aí, como é que funcionou lá? Contratamos médico, pessoal, equipe, enfermagem e demos suporte. Como é que funciona São Pedro? Funcionou no meu tempo. Sabe como é que é? Lá é atendida na UBS com hora marcada. Você resolve os problemas lá na UBS. Lá já tem o dentista, lá já tem a farmácia funcionando. Então, ou seja, nós precisamos levar a saúde nos bairros. Esse é um dos projetos que nós temos que ir urgentemente. Ninguém pode continuar sofrendo em Piracicaba na fila da saúde, correndo risco de morte e fazendo com que as unidades de urgência e emergência em Piracicaba virem um caos. Por quê? Superlota, exatamente porque não anda a saúde nos postos, as pessoas vão para onde? As pessoas vão para as UPA. Aí chega na UPA aquela enorme quantidade, uma deficiência total no atendimento, não resolve, e a pessoa chega lá na UPA, o que acontece? No máximo, ela faz um sorinho, um remédio para dor e é reencaminhada novamente para a unidade básica de saúde. Ou seja, a fila não anda e não desenrola, e as pessoas estão sofrendo. Isso não pode continuar. Esse é um dos pontos. Outro ponto essencial, como é que pode uma cidade como a nossa, nós estamos falando ainda em falta de água. Nós estamos começando a ver ou falta à tarde, ou falta à noite, ou falta de madrugada, ou começa sem água, ou termina os finais de semana sem água. Nós não podemos continuar com esse rolo da falta d'água. Por quê? Porque o nosso SEMAI, que é a empresa municipal, não fez os investimentos. Infelizmente, nós tivemos na gestão passada, anterior a essa, nós tivemos um contrato que, infelizmente, concessionou o esgoto e isso prejudicou a cidade. Por quê? Piracicaba é assim, o que você consome de água, você paga o mesmo valor do esgoto. Isso não pode continuar. Por quê? À medida que você consome mais água, você paga mais esgoto. E o esgoto é 100% tratado? Não. Você olha os bairros, córregos, estão ainda com esgoto. Não foi feito adequado. Esse contrato prejudicou o SEMAI. E o SEMAI, que tinha que fazer o papel de levar água, não conseguiu. Por quê? Porque a nossa rede está toda estragada.
tubulações, adutora, falta de distribuição da água, as caixas de água. Sabe como nós fizemos isso para resolver? São Pedro não tinha água. São Pedro, uma estância turística, a água vinha uma vez por semana. A cada 7 dias, bairros ficavam sem água. A gente resolveu o problema da falta d'água, trocou as tubulações, fez a ampliação das estações de tratamento de água, fez as distribuições, as novas caixas d'água, setorizamos e lá não tinha esgoto tratado. São Pedro era 0 de tratamento de esgoto. Nós deixamos com 100% de esgoto tratado e não precisamos terceirizar esgoto para nenhuma empresa. Piracicaba tem que seguir esse caminho. Nós temos que fazer o quê? Trocar as redes, Karina. Sabe por quê? As redes em Piracicaba, elas perdem mais de 50% da água já tratada. Ou seja, nós temos um tratamento que entrega mais de 100 milhões de litros de água por dia e você tem metade perdendo no percurso entre águas que vazam por cano, ligações clandestinas, enfim, você tem mais 50% da água perdida. E aí as pessoas ficam sem água lá na ponta. Isso não pode continuar. Nós vamos rever esse contrato do esgoto e vamos fazer os investimentos em troca de rede por método não destrutivo, porque se a gente destrói todo o asfalto, isso não é o caminho. A gente faz pelo MMD, que é o método não destrutivo, que você troca as redes por baixo, sem precisar mexer na pavimentação asfáltica e prejudicar mais ainda, com um custo muito menor. A gente vai rever essa situação e vai fazer os investimentos que o SEMAI precisa. Eu tenho certeza que a gente resolve. Nós desenrolamos em São Pedro, sabemos o caminho e vamos desenrolar em Piracicaba a falta d'água. E a terceira situação que nós temos que resolver é o problema das vagas em creche, que nós temos falta de vaga em creche. O problema da mamãe que tem que trabalhar muitas vezes e tem que levar o filho para outro bairro, às vezes, para poder conseguir uma vaga. E não tem tempo integral para todo mundo. Como é que a gente pode, uma cidade do porte que é Piracicaba, tá? Do recurso que tem, a gente ainda continuar não tendo tempo integral. Nós temos que ter tempo integral em todas. Para isso, nós temos que ampliar, reformar, contratar professores, valorizar não só professores, mas toda a rede de ensino e todos os professores, até porque tudo isso ninguém trabalha sozinho, e a partir daí a gente dá a condição da mãe poder ter a vaga na creche em tempo integral e ela poder ter tranquilidade que o seu filho está cuidado, está em condições para ela ter um trabalho digno, poder ajudar a família e saber que lá do outro lado o poder público está cumprindo o seu papel exatamente com uma finalidade social que a prefeitura tem o dever e a obrigação da gente fazê-lo. Candidato, finalizando aqui, complementando essa sua pergunta, depois nós vamos para as perguntas que as pessoas fizeram na rua para os candidatos, mas o senhor está dizendo aí de saúde, de meio ambiente, então a situação ali seria, para você ter uma saúde melhor de acordo com o seu projeto, vamos precisar contratar mais médicos, mais profissionais da saúde. Perfeito. A mesma coisa na área da educação, então seriam mais contratações, e com a questão do SEMAI, seria porque foi privatizado, seria uma desprivatização? Não, foi feita uma concessão, tá? Para uma empresa, e não importa a empresa, porque a empresa poderia ser qualquer uma. Aqui nós não estamos falando da empresa, nós estamos falando do contrato. O contrato foi feito no SEMAI, ele prejudicou os investimentos do SEMAI. Por quê? Foi feita uma concessão para uma empresa cuidar do esgoto da cidade, do esgoto que chega nas estações para ela cuidar. Mas nós temos muitos esgotos que não estão ligados na rede. Então, o caso seria... Rever o contrato. Rever o contrato, uma revisão. Uma revisão, porque hoje o cidadão em Piracicaba sabe, vem R$100 de água, quanto você paga? 100 de esgoto. Nem toda a água que você consome é esgoto. E o contrato que foi feito um vínculo que quanto mais água consome, mais esgoto você paga. Isso tem que ser revisto. Isso não pode continuar assim. Nós vamos fazer essa revisão do contrato, vamos trabalhar, lógico que tem que conversar, mas tem que ser conversado, mas tem que resolver, e nós vamos fazer os investimentos que precisa para o SEMAI voltar a ter capacidade de investimento, trocando as redes, ampliando caixa d'água, fazendo a distribuição, setorização e nova estação, ampliando a captação e o tratamento de água em Piracicaba. Candidato, a nossa equipe foi às ruas lá em Piracicaba
para ouvir as pessoas, e a pergunta era: se você pudesse fazer uma pergunta para o candidato a prefeito aqui de Piracicaba, qual seria a sua pergunta? E daí nós fizemos algumas perguntas, né? E agora, através de sorteio, a gente vai abrir aqui a pergunta, o candidato, da Maria Margarete Quesada. Ela que é operadora de caixa e é na área da saúde. Nós vamos, então, localizar a pergunta da Maria Margarete e daí o senhor, então, pode ficar à vontade para responder a dúvida dela para o candidato. A respeito, o que vocês vão fazer a respeito para melhorar a saúde? Dona Maria, obrigado pela pergunta. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a saúde nos bairros. Se a gente não fizer com que as nossas UBS, os postinhos, passe a ter médico, ginecologista, pediatra, clínico geral, que você aí no bairro, Maria, possa receber os médicos aí, você possa marcar o exame aí. Por quê? Porque senão você anda a cidade inteira, você vai para o postão, vai para o centro de especialidade. Hoje nós não temos isso. Você chega no teu postinho, ele fala assim, tem que ir lá na central de vaga, tem que esperar lá, tem que ter autorização de ir lá. E aí você fica andando a cidade inteira, fica enrolado, Maria. E aí o que acontece? O seu exame não anda, você não tem um médico disponível no posto, você não tem o dentista disponível no posto, muitas vezes você não tem a farmácia à disposição ali para entregar os medicamentos. Então nós vamos fazer o quê? Levar a saúde para os bairros. Essa vai ser a solução para a gente desenrolar essa fila da saúde, para que a gente possa melhorar a condição no bairro e depois sim, as UPAs ser cuidada com médico com especialidade que possa de fato fazer urgência e emergência com rapidez e qualidade. E aonde a gente não tem UPAs ainda, nós vamos ter que construir novas unidades da UPA. Então, Maria, a gente fez isso, sabe aonde? Lá em São Pedro. Pergunta lá para quem é lá da cidade de São Pedro e pergunta sobre o que a gente resolveu na saúde. Lá era muito pior. Nós tínhamos um hospital que estava indo para leilão público, sendo vendido o prédio, Maria. Lá as mães nem nasciam crianças mais. A gente recuperou o hospital, resolveu os problemas da cirurgia, equipou, levou os postos de saúde para os bairros. Lá tinha um posto de saúde, Maria. A gente fez mais 8 postos, uma cidade bem menor que Piracicaba. E hoje a gente resolveu. Sabe como é que funciona lá, Maria? Você é atendida com hora marcada no posto de saúde. Não tem fila para cirurgia, não tem fila para exame e mais de 5.000 pessoas, Maria, de Piracicaba, enquanto eu fui prefeito lá em São Pedro, a gente atendeu lá no hospital com cirurgias, com exames, e a gente vai desenrolar esse problema da saúde em Piracicaba. É isso que nós precisamos, ter essa coragem de levar a saúde diretamente para vocês que estão no bairro. Obrigada, candidato. Nós vamos fazer mais uma pergunta aqui. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui para a gente fazer das pessoas que estão lá em Piracicaba e gostariam de fazer uma pergunta diretamente para o candidato a prefeito, já que daqui a pouquinho, né, nós vamos escolher lá na cidade o novo prefeito. É transporte público. Quem faz a pergunta é a Isa Oliver, aposentada, ou Oliver, né? Isa Oliver, aposentada. Eu gostaria de saber qual o candidato que vai fazer um trabalho em relação aos coletivos da cidade, que eu acho que é bem devagar, eu acho que precisaria ter mais cuidado, porque é uma cidade que tem muitas empresas, não é? E precisaria ter um bom trabalho com os coletivos para a gente que pega ônibus, né? Transporte público, candidato. Dona Isa, obrigado pela pergunta. A senhora tem razão, sim. O que nós temos que fazer? Além de trocar essa frota, tá, com ônibus modernos, com qualidade, nós temos que fazer com que a ampliação das linhas, os horários e os atendimentos da linha e ampliar aonde a linha não contempla. E também fazer novos pontos de terminal de integração. Por quê? A senhora tem razão. Tem bairros que a distância das pessoas para poder chegar até o ponto de ônibus é grande. Tem horários que não consegue atender. E, em especial, final de semana, quando a pessoa vai trabalhar, é diminuído o número de horários de transporte. Isso não pode acontecer porque prejudica tanto as pessoas que vão trabalhar, que têm os horários de finais de semana, trabalhar à noite, noturno, etc. Então, o que nós temos que fazer
é melhorar a qualidade do transporte, fazer uma frota renovada nova, tá? Mas também fazer com que a gente resolva esse problema do atendimento. Nós temos que ter ônibus exatamente para o cidadão ter o tempo dele e o deslocamento dele no horário que ele vai precisar trabalhar. Isso tudo ajude muito. Por quê? Porque senão o cidadão acaba gastando mais, tendo que usar transporte particular, tendo que usar outros meios de transporte, porque o transporte público não dá o horário, nem a qualidade e nem a condição de atendimento. Pode contar que a gente tem condição de resolver e desenrolar esse problema em Piracicaba, que também vem há muito tempo. Candidato, muito obrigada. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito de meio ambiente, né? A gente tem aí convivido, né, e olhando aí as outras cidades, Piracicaba não é diferente, a questão das mudanças climáticas que tem afetado diretamente as cidades. E Piracicaba está ali numa região que é produtora de cana, nós tivemos recentemente grandes incêndios, inclusive que permeiam ali pela cidade, nós tivemos a mortandade de peixes no rio e também a questão o senhor disse aí da falta d'água, mas também tem a questão das enchentes, às vezes a seca, né? Na época agora que a gente está passando a seca, quando chove as enchentes. Como resolver isso como gestor público e como incluir isso na agenda de meio ambiente do gestor público? Ô, Noêmia, veja bem, nós vamos separar um pouquinho. Nós temos algumas coisas que é de competência do município, algumas coisas que a gente pode trabalhar com órgãos junto ao nosso governador Tarcísio, que a gente é base aliada lá como deputado estadual, está ajudando o governador Tarcísio a fazer um excelente governo aqui no estado de São Paulo. Então, a gente tem essa condição de fazer o quê? Esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e no governo do estado. A nossa cidade de Piracicaba, ela tem uma peculiaridade, o rio Piracicaba. Ela nasceu por conta do rio Piracicaba. Então, o que está acontecendo? Nós tivemos um problema sério nas últimas décadas, inclusive tem a agência de bacias, que aqui também faz parte, a região aqui de Limeira e tal, que é a agência de bacia de Piracicaba. Lá existe uma solução integrada. O que é? Nós precisamos aumentar a vazão de água no rio Piracicaba. Por que acontece, além dos crimes ambientais, acontecem os desastres? Porque no período seco, a vazão do rio é muito baixa, acontece que diminui o oxigênio na água e aí você tem o quê? O alto índice de poluição, infelizmente, de tratamento de dejetos, seja ele esgoto ou até industriais. Não estamos falando nem de crime, estamos falando do movimento do rio. E aí, a partir daí, o que acontece? A próprio município, muitas vezes, acaba jogando, Piracicaba acaba tendo acidentes, o próprio sistema de esgoto joga para dentro dos ribeirão e dos afluentes e vai para dentro do rio Piracicaba. Ou seja, nós precisamos conservar o rio num aspecto assim, um trabalho em conjunto. O que é do município, nós vamos resolver o problema do esgoto que é jogado diretamente ou via afluentes. Isso é responsabilidade do município. O segundo ponto é fazer com que a gente faça junto com o Estado a parceria no PCJ, que é a bacia do Piracicaba, o Capivari e Jundiaí, que é fazer um trabalho agora com as represas que vão ser feitas na parte superior do rio, que é a região de Campinas, que é 2 grandes barragens, fazer com que o fluxo de água do rio Piracicaba se mantenha no mínimo para que a gente possa novamente deixar o rio com vida. Terceiro, fazer o repovoamento do rio. Nós tivemos um crime ambiental terrível, aí é crime, tá? Terrível, que foi o quê? O despejo de resíduos de produção que veio de um afluente, que é o Tijuco Preto, ultimamente, e que criou o quê? Uma mortandade de toneladas e toneladas de peixe. Mas não é nesse momento. Nós tivemos muitas outras mortandades no passado e ninguém resolveu isso. Então, nós precisamos entender. O que é política pública municipal? É cuidar desse esgoto, é cuidar da qualidade de vida, é fazer um planejamento para que a gente possa recuperando os mananciais. E aí a bacia do PCJ, a agência, tem um projeto pronto que dá para a gente trabalhar em parceria com o governo do estado, em parceria com os agricultores que querem preservar sim as nascentes, que querem trabalhar junto, e a questão da prefeitura fazer esse termo de fomento para que a gente melhore a qualidade e recupere a vazão do rio Piracicaba, que é, infelizmente, segurado muita água no projeto Cantareira, que abastece parte da capital. Então, isso nós estamos revendo junto com essas barragens com o nosso governador Tarcísio.
O que compete ao município, nós vamos ter que fazer. É plantio, é áreas novamente, de recuperação em APPs, é áreas que não podem jogar esgoto nos afluentes mais. Como o nosso SEMAI, infelizmente, com essa concessão, não cuidou disso, e nós temos os esgotos jogando em muitos bairros sem coleta que vão para dentro dos afluentes e acaba comprometendo. Essa questão de meio ambiente é bastante complexa, até porque envolve um clima, não é só uma região, mas hoje nós temos órgãos e condições, que é o Piracicaba Capivari e Jundiaí, que é a agência de águas, que foi criada e tem uma equipe técnica em condições, só que a prefeitura não faz as parcerias, não trabalha em conjunto. Nós vamos trabalhar em conjunto para fomentar e trazer quem? As entidades que preservam o meio ambiente, elas têm que fazer parte dessa conversa, até porque eles são um papel fundamental em qualquer sociedade, e Piracicaba não vai ficar fora disso. Muito obrigada. Candidato, nós temos agora, já estamos na finalização dessa sabatina, então eu deixo à disposição do senhor o microfone para que o senhor possa fazer sua consideração final. Fique à vontade. Bom, agradecer à Rede Família, agradecer aí os telespectadores que estão vendo e ouvindo a gente por essa oportunidade, agradecer a Karina, Noêmia, enfim, a toda a equipe aqui da Rede Família pela oportunidade. E dizer para você, cidadão de Piracicaba, que Piracicaba tem sim solução. É possível fazer. Precisa ter a gestão certa. Precisa ter um planejamento. Ninguém faz nada sozinho. Nós temos que entender que nós temos que fazer isso em conjunto com os nossos servidores públicos, tá? Piracicaba é uma cidade pujante, é uma cidade economicamente estável, e nós precisamos fazer esse trabalho de incluir, trazer as pessoas para dentro, conversar com o funcionalismo, dizer para ele, motivar, sabe? Capacitar, valorizar, para que esses nossos servidores que querem fazer a diferença em Piracicaba possam começar a, junto com a gente, desenrolar os problemas da saúde, que é grave, nós já comentamos, a falta d'água que não pode continuar, a cobrança do esgoto pelo valor da água, o problema de falta da vaga em creches e em escolas, o tempo integral, a mobilidade urbana de Piracicaba. Nós temos que fazer um projeto para recuperar o pavimento. Hoje nós temos enormes bairros abandonados com buraco há mais de décadas. E vem de gestões anteriores enroladas. Não é só nessa gestão. O rolo tem nessa, o rolo está nas anteriores. E nós vamos juntos, nós queremos desenrolar Piracicaba. Essa oportunidade que eu estou pedindo para vocês. Se vocês acharem que é apontar para frente, que é desenrolar Piracicaba, que é apontar para o futuro, nós queremos, junto com vocês, a oportunidade. Se informe nos municípios que nós fomos prefeito. Tire suas dúvidas. Não acredite em fake news. E aqui, se vocês acharem que é importante para Piracicaba, eu peço o voto de confiança nessas eleições para que a gente possa, junto, governar Piracicaba. Elinho Zanata, desenrola Piracicaba 55. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato, por o senhor ter vindo, né, participar aqui com a gente. E a gente vai encerrando, então, por aqui. Karina Rossi, muito obrigada. Também agradeço aos ouvintes da Melhor FM. Obrigada, Karina, suas despedidas. Boa noite, muito obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de participarmos e até a próxima entrevista. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você.